Olá, eu me chamo Rafael e este projeto é a atividade proposta para avaliação 2 da disciplina de Inteligência Artificial, no qual foi nos desafiado pelo nosso professor realizar a implementação de um algoritmo de busca através de grafos, utilizando grafos. A implementação desse projeto ele ficou com um tema livre. Então, de forma bem simples, eu preferi tratar esse problema como uma cidade com vários bairros, no qual nós precisamos encontrar o melhor caminho, no caso melhor ou menor, né? A gente pode colocar esses dois termos, o menor caminho entre esses dois bairros. Então, para representar esse algoritmo, nós utilizamos os bairros como nós ou vértices, as ruas serão as arestas ou os relacionamentos, e o peso de cada aresta, ela servirá como a distância implementada. É interessante ressaltar que o peso ele poderia vir também de outras variáveis, como, por exemplo, o tempo para se percorrer. Por exemplo, alguma rua poderia ter condições de trafegabilidade pior do que a outra. A gente poderia também colocar como peso o tempo, só que nós colocamos a distância. E nesse trabalho nós iremos, por mais que a gente estejamos colocando distância como peso do relacionamento, mas a gente vai inserir também os nós através de coordenadas x e y, para que assim Python ele possa ler melhor as informações. Para a representação desse projeto, nós, como eu falei ainda há pouco, implementamos as coordenadas, os nós através de coordenadas, para que possamos realizar a busca da melhor maneira possível. E a implementação de coordenadas e também com os pesos, né, elas são ideais para problemas de rota. Por exemplo, como se a gente poderíamos também ter implantado o transporte de alunos, uma rota de distribuição de mercadorias. Também poderia ter sido feito projetos dessa forma. Então, como nós modelamos o nosso algoritmo? Então, a gente utilizou a linguagem em Python, com a utilização também de um componente, né? Daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes. A forma heurística da gente determinar o algoritmo, a gente vai pensar da seguinte forma. Não é porque a distância entre a cidade A até a cidade E, por exemplo, seja apresente uma reta, que ela vai ser a mais promissora. Não. Vai depender também do custo que está sendo empregado ali no meio desse caminho. Então, nessa representação, o que nós podemos determinar? Fn vai representar o meu caminho mais favorável. Esse caminho a ser percorrido ele é representado por G. G é meu ponto de partida. Então, do meu ponto de partida até o meu primeiro nó, qual é o peso que eu tenho? E do ponto de partida do meu primeiro nó até eu chegar ao meu destino, qual é o peso desse caminho que está por vir? Então, dessa forma, nós escolhemos o nó mais promissor. Não é necessário andar no grafo todo. Basta que a gente, a partir do ponto de início, possamos fazer uma previsão para que possamos encontrar o caminho mais favorável. Que essa é a heurística, né, que nós implementamos. Também temos outros diagramas, como o diagrama do caixeiro viajante, que ele percorre todo o grafo, que é interessante para nós. Como fizemos essa implantação? A implantação ela foi feita através da linguagem Python e foi-se solicitado também que nós utilizássemos essa biblioteca adicional do Python, que é a NetworkX. Então, como ficou o código? Utilizando NetworkX, ou Visual VS Code, nós temos aqui o nosso código. Então, a gente
já tinha instalado, né, a biblioteca NetworkX previamente para poder utilizá-la. Como gráfico, como nós vamos utilizar o gráfico, nós precisamos colocar as coordenadas x e y dentro do algoritmo para que ele possa identificar onde cada cidade vai ficar. Utilizamos ou cada bairro vai ficar. Utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bairros com as suas coordenadas. Também atribuímos peso para que a gente pudesse fazer a comparação. Mais à frente nós vamos ver a comparação utilizando a ferramenta nativa do Python e utilizando o NetworkX. Então aqui a gente tem a implementação também dessa função, né? Para que a gente possa, do REAP, PQ, para que a gente possa ter facilidade na inserção, leitura e retirada de elementos de dentro da minha lista. Então, a partir daqui, nós utilizamos a implantação da ferramenta Network. Aqui primeiro a gente tem a implementação do melhor caminho através do próprio Python, no qual nós temos ali o cálculo dos pesos colocados, e através dos pesos entre as cidades, entre os bairros, nós vamos ter o melhor caminho. E também temos a implementação através do NetworkX, para que possamos comparar qual será o resultado da utilização da função nativa do Python com o NetworkX. Para a definição do ponto de início e ponto de chegada, nós temos aqui a cidade. Nós vamos sair da cidade A para a cidade F. Nós também poderíamos ter colocado a função input aqui, mas o ponto de início e o ponto de partida e o ponto de chegada foi implementado diretamente no código. Então vamos colocar aqui para depurar esse código. Lembrando que a gente está saindo da cidade A para a cidade F. Então qual o melhor caminho nesse caso? Então aqui a gente tem o resultado, né? Nós vamos sair do nó A até o F. Então qual foi o caminho mais curto através da função nativa do Python? Foi esse aqui com ADEF, com custo total de 7,2. E usando a biblioteca NetworkX, para comparação, a gente teve aqui também o mesmo caminho, com o peso de 7,2. Então a gente viu que, tanto usando uma função nativa do Python, como usando também o complemento NetworkX, é possível sim encontrar o melhor caminho. Só que esse modelo, no caso esse código, ele tem essas limitações, no qual nós não colocamos outras funções que também devem ser consideradas, né, como trânsito, bloqueio, como condições de pavimentação da rua. Lembrando que também podemos colocar esses elementos, né? Então a gente pode acrescentar mais características para que a gente possa se aproximar de um modelo mais realista